Ok, vamos lá. Hoje a gente mergulha numa história que recebemos uns fragmentos, sabe? Sobre uma figura quase lendária. Mariela Cruz, a guardiana del asfalto. É um relato forte, que vem das estradas perigosas do México. Sobre coragem, né? Coragem individual contra um sistema corrupto que parecia mirar especialmente mulheres caminhoneiras. Exato. Então nossa missão aqui é desvendar essa jornada. O que levou a Mariela a agir, que riscos ela correu, e o que essa ação dela acabou revelando, né? Sobre essa rede toda. E a narrativa que a gente tem como base é, assim, muito vívida, intensa mesmo, quase cinematográfica em alguns trechos. Sim, O que me parece fascinante, logo de cara, é como essa história expõe uma realidade brutal, sabe? Muitas vezes invisível para o grande público. com certeza. A gente está falando de abuso de poder por parte de autoridades, corrupção sistêmica bem enraizada na polícia rodoviária, assédio contra mulheres em posições vulneráveis. E a bravura que precisa ter, né? Para enfrentar isso tudo por dentro. Uma bravura extraordinária. É disso que se trata. Exato. Então, vamos começar pelo começo. Quem era Mariela Cruz? A descrição que temos é oficial da Polícia Federal. Mas, e isso é crucial, filha de caminhoneiro. Ah, isso é importante. Essa origem parece ser a chave, né? Ela conhecia a vida na estrada, sabia das dificuldades, do medo de assalto, da humilhação às vezes nas abordagens, aquela desconfiança geral que cerca a profissão. Essa conexão pessoal, sem dúvida, é um ponto de partida muito forte. Não é uma agente de fora olhando um problema abstrato, né? Não, é alguém que entende aquilo na pele. E isso provavelmente amplificou o impacto quando ela ouviu os relatos que vieram depois. Sim, e o gatilho foi isso mesmo. 3 mulheres caminhoneiras, elas procuraram a Mariela desesperadas, contaram de policiais exigindo propina, a famosa mordida. Que é o suborno informal, né? Cobrado ali na hora. Isso, e pior ainda, que praticavam assédio sexual durante as revistas. Falavam em toques que passavam do limite, elas se sentiam totalmente impotentes, sabe? Ninguém ouvia. E aqui a gente já vê um elemento central. A vulnerabilidade específica das mulheres nesse ambiente, né? E a falha das instâncias formais. Ninguém oferecia proteção, nem sequer escuta. Exato. E o fato delas procurarem a Mariela já mostra uma quebra de confiança nos canais oficiais, né? Total. E aí, diante disso, a decisão da Mariela foi muito audaciosa. Ela foi direto no comando e propôs uma coisa radical: investigar disfarçada. Nossa, Usou palavras bem diretas, segundo a fonte. Deixa-me ir. Visto-me de caminhoneira. Se for verdade, a gente mostra. Se for mentira, eu assumo. E o mais incrível, conseguiu autorização. o que já é surpreendente por si só, né? Considerando os riscos Sem imensos, dúvida. investigar os próprios colegas é sempre um passo perigosíssimo em qualquer corporação assim hierárquica, ainda mais com suspeita de corrupção sistêmica. Com certeza. Essa autorização pode indicar, sei lá, ou um apoio genuíno de alguém lá de dentro, ou talvez eles subestimaram o que ela poderia encontrar, né? Pode ser. Bom, e aí a operação começou. Sem muito alarde, roupas comuns, um caminhão emprestado, um Kenworth T680 e o detalhe crucial: 3 câmeras escondidas. Ah, tecnologia. Uma no retrovisor, outra numa cruz no painel e uma no botão da camisa. E lá foi ela, sozinha, para a carretera 57. E a espera não foi longa, viu? Imagino. E as câmeras, nesse contexto, são chave, né? Em situações de poder tão desigual, onde a palavra da autoridade costuma valer mais, a gravação vira a ferramenta mais potente para provar o que aconteceu de fato. E a primeira abordagem já confirmou tudo. 2 homens fardados, mas a fonte diz com sorrisos falsos. Numa viatura sem identificação clara e acompanhados por uma caminhonete preta, bem suspeita. Pararam a Mariela, a desculpa, revista de rotina. Mas um deles passou dos limites. Assédio verbal e físico. A fonte menciona a mão deslizando mais do que o devido. Típico, infelizmente. E as câmeras, gravando tudo. É a demonstração clássica, né? O abuso da autoridade para intimidar, para explorar a vulnerabilidade que eles percebem numa mulher sozinha na estrada. E essa caminhonete preta aí já sugere algo mais, né? Talvez um esquema mais elaborado do que uma simples patrulha. Exato.
Mariela enviou a gravação, mas ficou com uma pulga atrás da orelha. Relatou que demoraram a liberar-me, olharam demais, alguma coisa não encaixava. Entendo. Mesmo assim, ela continuou. Seguiu pela rota que as vítimas tinham indicado, estradas secundárias, sabe, mal iluminadas. Foi aí que um alerta de rádio interno da polícia chamou a atenção dela. Falava de uma viatura não identificada parada lá no quilômetro 182. Interessante esse alerta. Mostra que, apesar da corrupção, talvez ainda existissem alguns mecanismos de controle funcionando ou talvez fosse parte da própria rede, né? Monitorando a área. Talvez até esperando por ela. É uma possibilidade. Ela se aproximou com cuidado, luzes apagadas, e o cenário era familiar. A viatura sem identificação, a caminhonete preta, só que agora tinha um terceiro carro junto, também sem placa oficial. Aí complicou. Foi aí que a ficha caiu para ela. Ela percebeu. Não estão só parando mulheres, estão caçando. Não era mais só abordagem aleatória para extorquir ou assediar. Era uma operação organizada. E essa constatação... Nossa, isso muda tudo, né? Muda completamente o cálculo de risco para Mariela. Não é mais lidar com um ou dois policiais corruptos isolados. Não. É uma rede estruturada, o que torna a situação, assim, exponencialmente mais perigosa. Ela agora sabe que está mexendo num vespeiro muito, muito maior. E a tensão aumenta rápido. Mariela para num posto abandonado e sente que está caindo numa armadilha. Tenta pedir apoio por um canal codificado, mas nada, sem sucesso. Ixi, aí ela vê faróis se aproximando. Pela frente e por trás. Estava cercada. Ela pega a pistola que levava escondida. Comunicação codificada é muito preocupante. Sugere ou que a rede controla as comunicações ou que o apoio oficial que ela talvez esperasse não era tão confiável assim. Pois é. Aí surgem os mesmos dois homens da primeira abordagem. A mesma desculpa. Revista de rotina. Mariela tenta jogar com eles, avisa que está gravando tudo. Boa tática. Mas eles riem. Tentam intimidar, pegar as chaves, um deles toca nela de novo no quadril. Aí foi o limite para ela. Imagino. Ela se identifica. Polícia Federal, câmeras ativas, estão rodeados. E saca a arma. A resposta deles, puro deboche. Acha que é a única com pistola aqui, boneca? Mostra a impunidade que sentiam, né? Total. A reação deles ao aviso das câmeras é muito reveladora. Esse escárnio sugere que eles ou não acreditam nela, ou se sentem tão protegidos pela rede que a prova nem importa, ou, pior ainda, talvez saibam de algo que a Mariela não sabe sobre o destino dessas gravações. Pode ser. Mas, nesse momento de tensão, o reforço oficial, aqueles agentes de confiança que ela tinha combinado antes, finalmente chega. Ufa! Os dois agressores recuam e então, da caminhonete preta, sai uma figura totalmente inesperada. Comandante Juárez, um nome respeitado na corporação. Nossa, aí sim. Ele chega tentando controlar a situação, dizendo que foi tudo mal entendido, que ele veio ajudar. Que choque! A aparição do Juárez é um ponto de virada absurdo. Confirma que a corrupção não estava só na base, né? Chegava no comando. E essa tentativa dele de se pintar de salvador... Clássica. Manobra clássica de quem é pego no flagra, tentando reescrever a história ali na hora. Isso levanta na hora a questão, até onde essa rede realmente vai? Quem mais está envolvida? E a Mariela não caiu nessa. Ela confrontou Juárez ali mesmo, apontou as inconsistências, a viatura irregular, o comportamento dos policiais dele, e aí veio o checkmate. O quê? Ela revela que uma das câmeras gravou a voz dele semanas antes, numa outra situação suspeita, negociando propina. Caramba! Que coragem e que inteligência usar essa prova nesse momento. Fundamental, né? Totalmente. Não é mais a palavra dela contra dele. É a tecnologia expondo a verdade de forma que não dá para negar. E a coragem de confrontar um superior direto assim, com prova na mão, notável. Encurralado, o Juárez praticamente admite a dimensão do esquema. Ele solta algo tipo: vocês não sabem com quem estão se metendo. Isso vai muito além da polícia rodoviária. E menciona de passagem: caminhões roubados, tráfico de pessoas, subornos em larga escala.
Uma confissão quase indireta da vastidão da teia de aranha, como a fonte descreve. Essa fala dele, mesmo que na defensiva, é uma janela para a gravidade da coisa toda. Confirma que não era só extorsão e assédio, eram crimes muito mais pesados, interligados. Teia de aranha parece a metáfora perfeita mesmo. O resultado imediato, Juárez e os 2 cúmplices são presos ali mesmo pelo reforço que chegou. Mas para Mariela, a vitória tem um gosto amargo, sabe? Imagino. Ela entende que puxou só um fio e que a rede é muito maior e mais perigosa do que ela imaginava. E fica a pergunta no ar. Como Juárez sabia onde ela estava naquele momento? Exato. A prisão deles é um passo importante, claro. Mas essa questão da inteligência da rede, como eles a localizaram, sugere que tem mais gente envolvida. Possivelmente monitorando as operações de dentro da própria polícia. E é nesse ponto que surge outra figura importante, Lucia Santibáñez, uma ex-caminhoneira. Ela procura a Mariela, traz uma história e uma prova antiga. Ah, interessante. Lucia conta que foi vítima do mesmo grupo, lá em 2018, acusada falsamente, extorquida, agredida e o detalhe crucial. Ela gravou o incidente na época. Gravou? Sim, e a gravação mostrava claramente o comandante Juárez. Mas ela guardou o pendrive por anos, paralisada de medo. Só agora, talvez inspirada pela Mariela, ela entrega a prova. Nossa, que coragem a da Lucia também. O testemunho dela é vital. Primeiro, porque corrobora o padrão de atuação do grupo ao longo do tempo, né? Mostra que não era algo recente. Sim. E segundo, demonstra o efeito silenciador do medo e da impunidade sobre as vítimas. A decisão dela de aparecer agora, de entregar essa prova, é um ato de coragem imenso e dá para Mariela uma prova histórica muito valiosa. Com essa nova evidência, Mariela e Lucia se unem. Decidem ir até um tal Posto 27, um lugar que dizem ter ligações com um sócio do Juárez. Mas no caminho, Lá vem mais problema. são paradas numa barreira policial, claramente montada para elas. Um oficial confronta elas com hostilidade aberta. Ameaça a Mariela na cara dura. A polícia não é lugar para mulheres heroínas. Seu nome está na lista. Que absurdo. Ele chega a dizer que a Lucia já devia estar morta e tenta entrar na cabine para desligar as câmeras. É uma intimidação brutal, direta. Essa abordagem já não tem nenhum disfarce de legalidade, né? É ameaça explícita. Mostra que a rede agora sabe das investigações e está agindo para parar tudo. Essa menção ao nome na lista e a morte da Lucia indica que o perigo agora é de vida ou morte mesmo, iminente. E a reação da Lucia é quase instintiva. Vendo o oficial tentar acabar com as provas, ela puxa ele para fora da cabine. Nesse instante, o reforço que a Mariela tinha acionado, e ela aprendeu, né? Tinha um botão de pânico agora, chega. Ainda bem. E aí rola a troca de tiros, a situação saiu totalmente de controle. A chegada do reforço pelo botão de pânico mostra que a Mariela se adaptou, né? Criou mecanismos de segurança próprios. Mas o tiroteio confirma que a rede está disposta a usar violência letal para proteger seus segredos, sem hesitar. E o que acontece depois é, assim, bem desanimador. Mariela é chamada na corregedora interna, mas em vez de receber apoio pela operação, pelas provas... Deixa eu adivinhar. Acusam ela. Exatamente. Acusada de agir fora do protocolo. E o pior, ela percebe que as evidências estão sumindo. HDs de gravações corrompidos, câmeras de segurança de locais-chave que estavam convenientemente desligadas. Sabotagem clara. A pressão em cima dela é enorme. Ou se retrata, ou tira uma licença e some por um tempo. Aqui a gente vê o sistema se fechando para se proteger. É um padrão clássico em casos de corrupção exposta, né? Desacreditar quem denuncia, sumir com as provas, usar a burocracia como arma. Infelizmente. Se a gente conecta isso com o quadro geral, fica óbvio que a instituição, ou pelo menos uma parte poderosa dela, está mais interessada em abafar o escândalo do que em investigar a fundo. A lealdade corporativa, nesse caso corrupta, passa por cima da busca pela justiça. Percebendo que os canais oficiais estavam comprometidos, Mariela toma outra decisão radical: agir por conta própria. Junto com a Lucia, ela começa a montar um dossiê completo para vazar para a imprensa. A última cartada. E nessa busca ela recebe a ajuda de um colega policial, o Elias,
cuja irmã ela tinha ajudado no passado. E é o Elias que traz a informação bombástica. O cérebro por trás do Juarez e de toda a operação seria o General Reis, um consultor do Ministério da Segurança. General? Nossa, e o nível subiu muito. E tem mais. O Reis teria colocado a cabeça da Mariela a prêmio. Recompensa por ela. Meu Deus, isso eleva o jogo a um nível estratosférico. Não é mais corrupção local, é alguém com acesso ao alto escalão do governo federal. A decisão de ir para a imprensa fica ainda mais perigosa, mas talvez seja a única opção mesmo. E essa pequena rede de confiança que se formou Lucia, Elias, é a única proteção real da Mariela agora. O objetivo passa a ser conseguir a prova final. Aquela que liga o Reis diretamente ao esquema. Mariela e Lucia vão a um posto aduaneiro em Monteiro que seria ligado ao Reis. Chegando lá, local deserto. A armadilha estava na cara. Uma armadilha óbvia. Um oficial aparece, confirma o envolvimento do Reis e ameaça Mariela de morte ali mesmo. A armadilha confirma o desespero da rede para silenciar ela antes que as provas cheguem na imprensa, né? E essa confirmação do envolvimento do Reis pelo oficial é quase, sei lá, um ato de arrogância, afinal. Acharam que elas não sairiam vivas dali. Mas antes que o oficial pudesse atirar, a Lucia, surpreendentemente, derruba ele com um tiro, usando um rifle velho que ela carregava. Ah, Lucia! Nossa, que reviravolta. Impressionante. Mas a luta não acabou ali. Mais homens aparecem atacando, o rádio da Mariela está bloqueado, sem chance de pedir ajuda. A ação da Lucia foi desesperada, mas decisiva naquele momento. Mostra até onde ela estava disposta a ir, né? Para proteger a Mariela e a si mesma. E o bloqueio do rádio reforça a ideia de um controle sofisticado da rede sobre a área. Eles estavam preparados. E aí, no meio do caos, surge uma figura totalmente inesperada. Dom Cruz, o pai da Mariela, chega no caminhão dele. O pai dela? Sim. Ele tinha ouvido uns rumores de que a filha estava caçando ratone sem ratoneira, tipo, caçando rato e sem ratoeira, e veio ajudar. Rola um tiroteio rápido, e a chegada dele parece ser o fator que permite que elas consigam escapar. É um momento quase de filme, né? Mas que ressalta um ponto muito importante. A falha total das estruturas oficiais em proteger a Mariela. Quem aparece para salvar no final é o pai dela, um caminhoneiro. Exato. Isso diz muito sobre a solidão e o perigo que ela enfrentou ao desafiar o sistema. A lealdade familiar e a de Lucia foram os únicos escudos dela no fim das contas. Depois de sobreviverem a essa emboscada, Mariela finalmente consegue entregar o dossiê completo para um jornalista investigativo lá na Cidade do México, e o resultado é uma reportagem explosiva chamada Ruta de Sangue. Ah, vazou. Expôs toda a rede. Nomes, locais, o jeito de operar. O escândalo foi nacional. A imprensa cumprindo o seu papel fundamental aí, né, de quarto poder, especialmente quando as instituições falham. O vazamento era a última cartada da Mariela, usando a opinião pública como arma e talvez como um seguro de vida também. Mas a rede ainda tenta uma última jogada. Quando elas estão entrando na capital, Mariela e Lucia são interceptadas pelo neto do General Reis, que ocupa um cargo de secretário adjunto de segurança. Pelo neto, nossa, que audácia. Ele tenta prendê-las com alguma acusação forjada. Mas a Mariela desarma ele com a informação. Tarde demais. A história já está lá fora. O país inteiro sabe. Boa. Essa confrontação final mostra o alcance da rede, né? Tentando usar o próprio aparato de segurança do Estado para silenciar elas mesmo depois da exposição. A resposta da Mariela mostra o poder da informação quando se torna pública. Mesmo com a história exposta, Mariela ainda tenta uma solução institucional. Se apresenta na corregedoria, pede proteção formal, para ela e para Lucia. E aí? Deram? O pedido é negado. E então, Mariela Cruz desaparece. Desaparece. Sim. Dias depois, a placa de identificação policial dela é encontrada enterrada. Ela vira um fantasma. Uma história proibida dentro da corporação. A negação final de proteção é a traição institucional definitiva. Mostra que, mesmo com o escândalo público, as estruturas de poder podem escolher se proteger em vez de proteger quem expôs a verdade. O desaparecimento da Mariela nesse contexto solidifica ela como mártir, como lenda.
mas também é um testemunho trágico do custo pessoal de enfrentar a corrupção sistêmica. É terrível. E assim nasce a lenda da Guardiana del Asfalto. Ninguém sabe ao certo onde ela está, uns dizem que fugiu do país, outros que vive escondida ainda ajudando vítimas anonimamente. Como símbolo, um trecho da carretera 57 ganhou uma placa informal. Aqui começou o silêncio e aqui se rompeu. Um reconhecimento popular forte, né? Muito forte. E essa transformação dela em lenda é um fenômeno interessante. Por um lado, mantém viva a memória da luta dela e inspira outras pessoas. Por outro, o mistério sobre o destino dela também serve como um alerta constante sobre os perigos, né? E enquanto isso, o legado concreto também aparece. A Lucia Santibanez, a companheira de luta dela, funda a Solo Mujeres ao Volante, uma cooperativa de mulheres caminhoneiras. Que iniciativa importante! O objetivo é criar uma rede de apoio, de segurança, de denúncia entre elas. E as fontes sugerem que, naquelas rotas, as denúncias de assédio e extorsão diminuíram um pouco, embora o medo não tenha sumido completamente claro. A cooperativa da Lucia é um exemplo de resiliência, né? De ação coletiva nascendo da crise. É uma tentativa de mudar a realidade na prática, de baixo para cima. A diminuição das denúncias pode indicar um impacto real, sim, mas a persistência do medo sugere que as raízes do problema, a corrupção, o machismo estrutural, ainda estão lá. Tem uma citação que atribuem a Mariela que resume bem o pensamento dela. Não fui heroína. Se eu cair, que outras se levantem. Mostra uma consciência de que a luta era maior que ela, né? Exato. Então, o que tudo isso significa no fim? Temos uma história de coragem extrema, que expôs uma rede de corrupção assustadora. Ela pagou um preço altíssimo, mas deixou um legado de inspiração e alguma mudança concreta. É complexo. Exato. A história da Mariela é um estudo de caso impressionante sobre os limites da ação individual contra sistemas corruptos que estão profundamente enraizados, né? Ela conseguiu expor a rede e causou um impacto significativo, sim, mas o sistema mostrou uma capacidade imensa de retaliar e de se proteger. Sim. E isso nos deixa com uma pergunta um pouco incômoda para refletir, sabe? Considerando a profundidade dessa rede que foi exposta e a retaliação brutal que a Mariela sofreu, até que ponto uma exposição pública bombástica como essa consegue de fato erradicar esses esquemas? Ou será que muitas vezes ela apenas força esses sistemas a se tornarem mais discretos, a se adaptarem e a esperarem a poeira baixar para continuar operando nas sombras? É uma questão sobre a eficácia a longo prazo desse confronto direto versus a resiliência dessas estruturas de poder corruptas. Fica aí a reflexão.